Olá, meus amores! Continuando a nossa série de vídeos da VUNESP sobre o ECA. Meu nome é Wilka Paiva e sejam bem-vindos ao Foco no Concurso. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu tão valioso joinha. Vamos nessa? Primeira questão foi da Fundação Casa 2013. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a remissão concedida pelo Ministério Público antes de iniciado o processo judicial para apuração de ato infracional conduzirá a. Ao reconhecimento da culpabilidade, b. Ao reconhecimento da imputabilidade, c. A exclusão do processo, d. A suspensão do processo e e. A interrupção do processo. Gravem. Quando se falar de remissão, um perdão aí do Ministério Público, dado pelo Ministério Público, antes de iniciado o processo judicial, essa apuração de ato, ela conduzirá à exclusão do processo, ok? E você vai encontrar isso no artigo 126. Antes de iniciado o processo judicial para apuração de ato infracional, o representante do MP poderá conceder, ele não deverá, tá? Ele poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como a personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Ok? Revisem aí a lei. Próxima questão. Nos termos do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. A. Se um adolescente cometer uma conduta descrita como contravenção penal, estará cometendo um ato infracional? De cara você já sabe que está correta a alternativa A, porque o adolescente ou a criança, eles não cometem crime, tá? Ah, mas ele mata alguém, isso é um crime, certo? Um crime lá no direito penal, mas aqui no ECA não é crime. Ele é considerado um ato infracional e não um crime, tá? Então, qualquer conduta descrita aí como uma contravenção penal ou como um crime, qualquer coisa assim, vai ser cometido aí um ato infracional pelo adolescente. Então, a alternativa A, a alternativa correta. E aí a gente já marca, Aí temos aqui, ó. A gente já marca a A. Aí temos aqui na B. Considera-se, um ato infracional aquele descrito como ato ilícito. Já sabemos que a A está correta, a gente já marca aqui. E aí vamos para demais, ó. A B, 103, tá? Que corresponde à alternativa A. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. A alternativa trouxe apenas contravenção penal, mas é crime ou contravenção, tá? B. Considera-se ato infracional aquele descrito como ato lícito. Ato lícito não é ato infracional. Ato ilícito seria um ato infracional. Aí temos a C, A internação do adolescente antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 30 dias, 45 dias. Tá aqui, ó. Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias antes da sentença. D. A inimputabilidade penal gera a impunidade do menor infrator. Não é porque ele é inimputável, porque ele é menor de 18 anos, vai ser impune. Não, ele vai responder de qualquer forma, mas nos termos do ECA. E. O adolescente, quando apreendido pela autoridade policial, ele será obrigatoriamente submetido à identificação compulsória. Obrigatoriamente tornou a alternativa errada, porque temos aqui no artigo 104, são penalmente 104 em relação ao D, a alternativa D, São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas na própria lei do ECA. E a E, artigo 109, o adolescente civilmente identificado, ele não será submetido à identificação compulsória.
pelos órgãos policiais de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação havendo dúvida fundada. Então, não é obrigatório, mas se houver alguma dúvida fundada que aquela pessoa está mentindo em relação à sua idade, à sua identificação, aí sim vai ser feita essa identificação, compulsória, independente da vontade do menor ou não. Próxima. Percy Jackson, nascido em 19 de abril de 99, né? Praticou no dia 18 de abril de 2017 ato descrito como Código Penal como roubo qualificado, tendo sido localizado e detido pela polícia 2 dias depois do referido ato. Considerando essa situação, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que, fiquem atentos aqui à idade de Percy Jackson, né? Se ele nasceu em 1999, e aí em 2009 ele teria o quê? 10 anos. 2009, 10 anos. E aqui, dia 18 de abril de 2017, ele ainda tem 17 anos. Ele iria fazer 18, né? Ele ainda tem 17 anos e iria fazer 18 anos. Foi um dia antes, né, dele fazer 18. E aí, qual a sua resposta? Considerando essa situação, né, que nessa data aqui, no dia 18 de abril, ato descrito como, no código, né, como roubo qualificado, ele tendo sido localizado e detido pela polícia 2 dias depois do referido ato. Considerando essa situação, né, o ECA dispõe que dá uma olhadinha e me respondam. Não me respondam não, né, porque eu não estou ouvindo, mas pensem aí. Vamos lá. A. Deverá ser preso e processado pelo crime de roubo qualificado. B. Não poderá ser apreendido e nem processado, uma vez que não foi detido em flagrante delito. Deverá ser solto de imediato, pois adolescente tecnicamente não comete crime, devendo ser encaminhado ao conselho tutelar. Ele realmente não comete crime, ele comete um ato infracional. Mas assim, ele não deverá ser solto de imediato, né? D. Não poderá ser preso por falta de flagrante, mas deverá ser criminalmente processado pelo crime, ele não comete crime. E. Ficará sujeito às medidas socioeducativas previstas pelo ECA, pelo Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, devendo responder pelo cometimento de ato infracional. Ele ficará, sim, sujeito a essas medidas porque ele ainda tem 17 anos. Mesmo se ele tivesse 18 anos, né, já ia atingindo a maioridade, ele ainda iria responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando ele cometeu o crime, ele era menor de idade. Então, a alternativa correta, a alternativa E, está no artigo 103, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, se criança, aplicam-se apenas as medidas de proteção, e se adolescente, aplicam-se as medidas socioeducativas que podem ser cumuladas com as medidas de proteção. Então, isso aqui é muito importante. Criança não comete crime, né? Um ato infracional, e para ela é aplicada aí a medida de proteção. Adolescente, são aplicadas as medidas de proteção, como também as medidas socioeducativas, tá? Uma ou outra, ou podem ser cumuladas. Próxima. É direito do adolescente privado de liberdade o seguinte: A. Entrevistar-se com um representante do Ministério Público, sempre acompanhado dos pais ou responsável. Olha bem, é direito do adolescente privado de liberdade, né? Então, vamos lá.
Entrevistar-se com um representante do Ministério Público, sempre acompanhado? Não, não precisa ser sempre. B. Peticionar a qualquer autoridade por meio de advogado ou defensor público? Não precisa, pode ser direto. C. Corresponder-se com seus familiares e amigos? Sim, é todo o direito dele. D. Receber visitas no máximo mensalmente, não semanalmente. E. Permanecer internado na mesma localidade onde foi cometido o ato infracional. Isso aqui também não é um direito em si. Não quer dizer, não é onde foi cometido, né, o ato, mas sim onde ele reside. Ó, alternativa C é a nossa alternativa correta, né? Correspondência com seus familiares e amigos. Tem todo o direito, o adolescente privado de liberdade. E vocês vão ver isso aqui, ó. No nosso artigo 124, são direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Inciso 1, entrevistar-se pessoalmente com um representante do Ministério Público. 2, peticionar diretamente a qualquer autoridade. 3, avistar-se reservadamente com seu defensor. 4, ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. 5, ser tratado com respeito e dignidade. 6, permanecer internado na mesma localidade naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. 7, receber visitas ao menos semanalmente. Não é nem no máximo, viu? É ao menos semanalmente. É no mínimo, né? 8, corresponder-se com seus familiares e amigos, é a nossa alternativa. 9, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. 10, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. 11, receber escolarização e profissionalização. 12, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. 13, ter acesso aos meios de comunicação social. 14, receber assistência religiosa segundo a sua crença e desde que assim o deseje. 15, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles, porventura, depositados em poder da entidade. E 16, receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Isso aqui está bem claro, dificilmente isso vai cair em prova. Mas gravem isso aqui, ó. Isso aqui cai. Entrevistar-se pessoalmente, com um representante, não é por meio de pai, nem sempre com pais, nem nada. Pode ir com pai, com mãe, com quem ele quiser, mas é pessoalmente. 2, peticionar diretamente a qualquer autoridade. Ele vai lá e cobra algo diretamente, conversa diretamente, tete a tete. E permanecer internado, né, na mesma localidade ou naquela, sempre a mais próxima, se não for na mesma, mas na localidade mais próxima ao domicílio de seus responsáveis, onde ele reside com os pais. A visita, no mínimo, semanalmente, não pode passar disso. Né? E 8 é correspondência com seus familiares e amigos sempre. Próximo. São assegurados ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias processuais. A. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante intimação. Não é intimação, é citação. B. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Também. Essa está correta, é a nossa alternativa. C, defesa técnica pelo conselho tutelar, não, advogado. D, igualdade na relação processual, não podendo, no entanto, confrontar-se com vítimas, negativo, pode sim. E, semiliberdade assistida durante o curso do processo legal. Não, ou é semiliberdade ou é liberdade assistida, esse semiliberdade assistida não existe. E aí, alternativa B, alternativa correta.
No artigo 111 você vai encontrar: são asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias: pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante intimação, citação. É uma intimação, citação, não é simplesmente uma intimação. Ou meio equivalente. 2. Igualdade na relação processual, não podendo... Aqui. Tá. Ele tem que saber quem são as suas... que são os acusadores, na verdade, né? Eu cometi um equívoco aqui, mas vamos lá, tá aqui, ó. Igualdade na relação processual, igualdade na relação processual, não podendo confrontar-se com vítimas ou testemunhas. Aqui não tem ou, aqui tem e, né? Com suas vítimas e testemunhas. E produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Além de ter esse ou, que dá uma exclusão que pode ser só apenas com um e com outro, não, tá? Não, com as suas vítimas e testemunhas. E também está incompleta. 3, né? Defesa técnica pelo conselho tutelar por advogado. Ó, também defesa técnica pelo conselho tutelar por advogado também está incompleto. 4, né? Assistência judiciária. 5, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Ó. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Questãozinha muito cheia de sacanagem. Porque você... Olha essa D, gente. Essa D é muito sacana. Defesa técnica pelo conselho tutelar. Aí termina a questão. Mas aí, por advogado. Tudo para te confundir. AD, olha só isso aqui. Igualdade na relação processual, igualzinho. Não podendo, até eu fiquei confusa. Não podendo, no entanto, aqui, confrontar-se com vítimas ou testemunhas. Já tem aqui vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Não tem o restante. Semi-liberdade não existe. Semi-liberdade assistida não tem. Muito sacana essa questão. Muito chata mesmo. Mas aí, você se apega àquela que você acha que está mais correta. Se você não conseguir encontrar um erro, assim, por falta de... porque ela está incompleta, porque às vezes a gente não percebe que ela está incompleta, né? Mas aí você se apega àquela mais completa e vai. Vai com tudo. Estudem bem o artigo 111. Certo? Então, terminamos aqui as nossas questões. Ó, liberdade assistida, tá? Alternativa E. E aí, finalizamos aqui as nossas questões. Eu espero que você tenham gostado. São 3 vídeos sobre o ECA da banca VUNESP. Banca aí sempre que tá tomando conta aí, toma conta de São Paulo aí, em quase todos os concursos. Se você vai fazer alguma prova da VUNESP, seja bem-vindo aqui ao Foco no Concurso, nos acompanhe, que sempre que eu posso, tô trazendo alguma coisa para poder ajudar vocês aí, ajudar nos estudos, ok? Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe o seu joinha. E vamos para o nosso momento de reflexão. A frase de hoje é de Jim Rohn. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. E aí eu complemento, sem reclamar. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum sem reclamar. Porque foi uma opção. Quando a gente faz escolhas, a gente tem que receber, né, assumir aqueles riscos e tem que aceitar. Se foi uma escolha sua desistir, beleza. Mas você que está aqui me acompanhando, que faz parte da família Foco no Concurso, que é um corujinha, eu sei que você não desiste. Sabe por quê? Eu não desisti e graças ao meu bom Deus, consegui a minha classificação para o concurso aqui do Rio de agente educador. Graças a Deus, eu ainda darei meu depoimento aqui no canal. Consegui e é aquele meu concurso alicerce. E se Deus quiser, né, voarei cada vez mais alto. E tô aqui ajudando vocês e te dizendo, não desiste não. Funciona. Demora,
às vezes funciona, mas funciona, porque tudo vai depender do nosso esforço, né? E agora eu percebo que eu me esforcei pouco lá atrás. E no momento que eu comecei também a compartilhar um pouco do que conheço, né? A doar um pouco do meu tempo para estar aqui com vocês, eu fui aprendendo cada vez mais e aí fui concedida com essa maravilha, tá? Então não desista, seja sempre um vencedor. Até a próxima, fui!